Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade e hoje finalizando esses vídeos sobre efeitos colaterais, sobre o que causam esses efeitos colaterais quando uma pessoa está com câncer ou quando uma pessoa está tratando o câncer. Eu vou falar nesse vídeo sobre como é gerenciado isso, como que isso é tratado, sabem, no meio médico, como que os médicos costumam adotar determinados protocolos para tratar esses efeitos colaterais que a gente tem, que a gente já teve, algumas pessoas, ou que algumas outras ainda vão ter. Essas dicas, gente, esse tema é pesquisado por mim em sites muito confiáveis, tá? Não é assim aquele saúde não sei o que, não sei o que. Eu sempre uso sites como Oncoguia, como os sites o site do INCA, sites do Hospital Israelita, do Albert Einstein, só do Hospital de Amor de Barretos, só sites assim bem potentões, tá? Então, como é que costuma ser gerenciado esses problemas que a gente tem? Em primeiro lugar, o que todos os sites dizem é: o tratamento precoce, ele ajuda muito. O tratamento, quando surge o problema, tem muito mais chance dele ser um tratamento mais leve, sabem? Menos pesado, com drogas menos pesadas e uma chance maior de se melhorar ou de se tratar para que fique sobrevivível, digamos assim. Mas nós sabemos, gente, que nem sempre a gente consegue se comunicar de maneira que o médico entenda. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Na primeira semana eu já senti um monte de coisas, anotei e levei para o médico depois da primeira quimioterapia. Na verdade, desde que eu acordei da cirurgia, eu já relatei algumas coisas e ele falava que não existia, que não era isso. Quando eu fiz os relatos depois da primeira quimioterapia, gente, por que eu não larguei desse médico nessa época? Eu levei e ele falou assim, não é resultado da quimioterapia. E ele não me passava um único medicamento para dor. Ele me deixou agonizar, gente, sabe assim? Agonizar. Eu só não agonizei mais porque tinha um medicamento em gotinha que um primo meu falou para minha mãe que as pessoas usam quando fazem plástica de silicone, colocam silicone nas mamas e tomam gotinhas desse alisador. Eu tomava e no intervalo dessas gotinhas eu tomava aquele medicamento verdinho que é efervescente. Então eu tomava de 4 em 4 horas com um intervalo de 2 em 2 horas. E aí vocês pensem isso e uma família que é totalmente contra medicação. Assim, sabem? Não é segredo para ninguém. A minha mãe, ela não gosta de que tome-se remédio. Ela tem um pensamento de que se você tomar remédio, você vai ficar viciada e vai ter uma hora que nada mais vai fazer efeito. Pois bem, isso não fazia efeito em mim. Isso me levou a uma prostração, a um trauma que eu coloco que a minha fibromialgia se deu em decorrência desse trauma. Porque o meu cérebro ele ligou o gatilho para que eu sobrevivesse àquela dor e ele não desligou mais. Ele ligou e pam. Tanto que às vezes eu levo um susto, eu tenho gatilhos de fibromialgia. Por exemplo, você não sabe o que aconteceu. Alguém chega e fala para mim. Na hora, meu corpo inteiro entra em crise.
meu marido tem esse costume, sabe? Ai, deixa eu te contar uma coisa, então. Você não sabe o que aconteceu. Pra mim, peguei de surpresa, pá. Mudei, por exemplo, o tempo mudou. Frio pra calor, calor pra frio. Gatilho de fibromialgia. Entrei no ambiente que eu saio do sol quente e entro no ambiente gelado. Gatilho de fibromialgia. Meu cérebro, ele ativa a qualquer mudança assim. Então, a gente sabe que às vezes é difícil você ser levado a sério por um médico, quando esses médicos não são sérios. Que, óbvio, gente, tem muito médico sério e preocupado com a dor do paciente. Isso não há de se negar. Faço tratamento com o Dr. Tovo, faço tratamento com o Dr. César, faço tratamento lá em Barretos. São médicos preocupados com a dor do paciente. Você vê que eles estão preocupados. Eles querem minimizar o sofrimento do paciente durante ele estar ali com o câncer ou no tratamento. Embora isso seja aliviado, né? Nem sempre é curado ali 100%. Mas a recomendação é: indique para o seu médico o mais precoce possível. Sentiu, na próxima consulta você já relata para o seu médico e já pede um tratamento e já fala que você sabe de neuropatia periférica e já fala que você sabe que danos causados pela cirurgia podem causar dor, que existe síndrome da rede axilar dolorosa, que existe uma possibilidade de essas crises de dor causar depois um efeito colateral como a fibromialgia e que isso, né? Eu ensino aqui. Então, coloca isso no papel, gente, que eu duvido que vai ter médico que vai falar que isso não existe. Como o que eu fiz tratamento até quimioterapia falava. Ele dizia pra mim que a dor no meu braço não existia. Ele falava pra mim que se eu começasse a pentear meu cabelo com a mão direita, isso tudo ia se normalizar. Inacreditável. Inacreditável. Bem, mas como que isso é gerenciado profissionalmente nos protocolos? Tá tudo anotadinho aqui, tá, gente? Vamos lá. Qualquer desses sintomas, gente, seja do sistema nervoso periférico, central periférico, seja do sistema nervoso central, quais são esses protocolos? Quimioterápicos, no caso, se a pessoa descobre que tá com um tumor, certo? Para que esse tumor diminua, faça menos pressão nos nervos, menos pressão no cérebro, menos pressão na medula espinhal, menos pressão para que doa menos. Então a quimioterapia, ela pode te causar outros problemas, mas ela pode ali com aquelas drogas fortíssimas diminuir esse tumor e diminuir assim essa dor que a gente fala, que eu tô falando há 2 vídeos, que é a dor que as pessoas falam que é a dor do câncer. Medicamentos antináuseas e antivertigens, que são medicamentos quando você tem ali ânsia de vômito, muita tontura, o médico pode adotar esse protocolo durante a sua quimioterapia, depois da sua cirurgia, depois da radioterapia. Antibióticos e corticoides, aqui entra, gente, aquelas infecções, né, que a gente pega por causa da imunidade baixa. Os corticoides, gente, são muito utilizados e são necessários antes da quimioterapia e depois da quimioterapia, uns dias ali, para que não te dê aquela reação alérgica sufocante e você morra tendo uma espécie de convulsão. Eu tomava o antialérgico, ela vai brincar justo agora, gente. Eu tomava um antialérgico antes da quimioterapia e depois ele em comprimidos, 4 dias. E o que é que aconteceu no 5º dia de greve dos caminhoneiros de BR parada? Eu tive uma reação alérgica. Eu tive uma reação alérgica e eu fui sufocando e pipocando, pipocou todo o meu rosto
e eu não conseguia mais respirar. E a sorte é que esse medicamento antialérgico, eu vou ter que tirar essa bolinha, gente. Esse medicamento antialérgico, ele não precisa de receita controlada. Então, nós tomamos por iniciativa, vou tomar o antialérgico mais tempo. E tomei e melhorei. Mas isso não é receita, tá, gente? Só estou relatando o acontecido comigo. A gente tem que seguir as recomendações médicas. Se o seu médico é bom, excelente. Se ele não for bom, salta de médico. Salta de médico ou então coloca ele a par dos seus conhecimentos. Ninguém tá velho demais para não aprender, ninguém é jovem demais para não se interessar, ninguém é de idade média demais para não querer saber sobre si e sobre o seu tratamento. Nós devemos saber sobre o nosso tratamento. Se nós soubermos do nosso tratamento, nós já traçamos ali uma linha, nossa, 500 metros em relação ao tratamento e em relação aos passos que o médico dá. Tô levando altos tapas aqui, gente, mas tudo bem. Medicamentos para dor, incluindo opioides, antidepressivos e anticonvulsivos. Para dor, essas medicações fracas, como eu relatei lá no começo que eu tomava, não faziam efeito, gente. Fazia um efeitinho assim de meia hora. Em meia hora eu já tava geramento de dor. Então são medicamentos mais pesados, conhecidos como opioides, derivados do ópio, tá? Antidepressivos, quando a quimioterapia ali, com aquele monte de hormônio, te coloca na menopausa do dia pra noite, ou você descobriu o câncer e você tem uma queda frustrante e permanente no seu humor, óbvio que você vai precisar de medicamento para enfrentar isso. E anticonvulsivos. Lembram que eu falei que tem alguns medicamentos que podem causar convulsões, não é? E determinados tumores em determinadas partes do corpo, o cérebro, por exemplo, no crânio, ele pode levar a pessoa a convulsionar. Fisioterapia para melhorar a resistência física, equilíbrio, coordenação e mobilidade. Fisioterapia, para mim, não adiantou. Nem drenagem, não adiantou. Tanto não adiantou que o Dr. Gazotto, que é o mastologista, falou assim: se tá te doendo e não tá resolvendo em nada, para de fazer. Porque se você tá fazendo uma coisa e tá saindo com mais dor, é porque não te serve. E para de fazer. A drenagem também. Ele passou 10 sessões pra mim, gente. Então, se tá te doendo mais, se tá te causando mais dor, pode ser sequela. E uma sequela, ela é amenizada pela fisioterapia. A fisioterapia não cura tudo. Se você teve uma sequela de rompimento de nervo, a fisioterapia vai te curar disso? Se você só consegue estabelecer a volta ali dos nervos, um pinçado no outro, até 3 meses do rompimento deles, a fisioterapia vai te curar disso? Não tem como, gente. Não existe possibilidade que não seja cirúrgica e reconhecida pelo médico 3 meses após a sua cirurgia. Melhora a mobilidade? Melhora isso? Tem sérios benefícios a fisioterapia, mas em certas circunstâncias, eu acho que não tem como fazer milagre. Não tem como fazer milagre. Pode ajudar, mas milagre não pode fazer. Terapia da fala para melhorar a fala e aprendizado de técnicas adaptativas para as alterações da fala. Isso se dá muito em pessoas que operam essa parte toda aqui, tá, gente? Do pescoço, da boca, faringe, toda essa área aqui é muito frequente as pessoas perderem a fala. Então, lá em Barretos tem até um coral dos pacientes da fonoaudióloga.
Da fonoaudiologia. Isso. Lembrem que eu não consigo falar palavras muito grandes assim. Mas eu tento. Lá tem até um coral, gente. E eles vão lá e eles cantam com aquilo que eles têm de voz. E demora, às vezes, anos para as pessoas recuperarem a sua voz ou parte daquilo que era a sua voz. Principalmente quando tem tumor nas cordas vocais. Essas coisas são bastante delicadas, sabem? O coral de lá é muito legal, me emocionei muito. Eu acho que eu coloquei aqui num vídeo muito antigo, lá de 2018. Foi muito emocionante ver aquelas pessoas ali se esforçando para te dar o máximo que elas conseguiam do que elas tiravam do que era a voz delas. A avaliação da disfunção cognitiva por um neuropsicólogo. Lembra que eu falo para vocês que é importante procurar psicólogo, psiquiatra, neurologista, porque tem algumas funções suas, várias, de percepções, de sentimentos, de movimentação, que precisam de atendimento de um neurocirurgião, porque ele vai saber ali todo o trauma que o teu cérebro ele sofreu e como administrar isso. Não tenho como pagar um neurocirurgião, um neurologista. Gente, peça um encaminhamento, por favor. Peça encaminhamento, nem que seja em outra cidade. Aí você vai no CRAS, você vai na assistência social, você vai e você corre atrás de passagem, sabe? Uma das coisas que a gente não pode fazer é esperar que tudo caia do céu, porque daí desmorona um temporal na nossa cabeça e é difícil a gente se recuperar disso. Mudanças no ambiente doméstico para aumentar a segurança. Ótimo. Sabe aqueles tapetes que você pode cair com frequência? Sabe aquele ferro que coloca-se no banheiro para você se apoiar? Sabe a mudança no sapato antiderrapante para que você não escorregue? Deixar a porta aberta para que não fique trancada e de repente você sofra alguma coisa e as pessoas não consigam abrir. Várias mudanças no seu ambiente. Eu, por exemplo, uma coisa que o meu marido ele tem uma certa falta de entendimento é o fato, eu fui proibida de mexer com fogo. Sai de perto do fogão, não chega perto de fogão, porque quando eu mexi no fogão me deu linfedema, um princípio de linfedema que eu consegui reverter. Tem no canal também. E eu tenho até recomendação de não andar em sol quente, não, evita sol quente, não saia no sol. Isso foi recomendação de médico especialista. Então, toda uma mudança, sabe? Se você tem que cozinhar, se você precisa cozinhar, a gente come de marmita, sabe? E ainda bem que mesmo meu marido não compreendendo muito ou compreendendo, tipo, às vezes ele quer que eu faça alguma coisa. E quando eu me vejo assim lá no limite de ter que fazer alguma coisa, eu viro toda essa parte do meu corpo, eu mexo só com essa mão e aí dá sempre umas cagadas, sabe, gente? Como, por exemplo, você acabar não tendo tanta mobilidade com a mão esquerda, é meio complicado. Mas se você tem que mexer com isso, gente, compre aquelas luvas de alumínio, sabe? Aquelas luvas super forradas, que tem aquela proteção assim, que parece alumínio por fora. Compra aquelas que vão até aqui. Não abra forno sem aquilo ali, tá? Porque linfedema tem prevenção, mas não tem cura. Certo? Certo. Eu pensei que eu ia conseguir terminar esse vídeo bem rapidamente, mas eu não vou conseguir, gente. Então vai mais lá uns 10 minutos de vídeo, tá? O que é que a gente, para encerrar tudo isso, o que é que a gente mais escuta quando descobre um câncer, quando tá tratando, quando tá fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia? Dicas. Todo mundo tem uma dica para te dar.
isso cura, tal coisa isso, tal coisa aquilo. E é impressionante, porque se você for analisar a vida da pessoa, ela é doente. Ela tem algum problema, mas ela tem receita, sabe? É uma pessoa, não são todas, gente, não generalizo, mas assim, observem, 90% das pessoas que vão te ensinar uma dica milagrosa têm problemas sérios. Tomam medicação. E essas medicações naturais, essas coisas natural que te ensinam, essas terapias, elas não fazem e sofrem com algum problema. E aí você fala, gente, façam isso. Não tô recomendando você abandonar todas as coisas não, tá, gente? Porque inclusive aqui, onde eu consultei, tem dicas. Mas se questione a respeito de muitas dicas. Porque se aquilo é a cura de todos os males, se você não tem um exemplo claro de que uma pessoa está usando aquilo e fala que é benéfico e que está bem em relação àquilo, e você vê que ela está bem, aí sim. Mas do contrário, não, gente. É aquela tal coisa do pitaco, sabe? Vou dar um pitaco aqui, um pitaco ali, mas da minha vida mesmo eu não cuido. Bom, acho que eu fui meio dura, sabe? Mas porque, gente, eu já vi pessoas que ficaram com problemas sérios no fígado, porque a medicação natural que estava usando entrou em conflito com a quimioterapia que sobrecarrega o fígado, e aí deu balbal, gente. Pessoas morrem por causa disso, sabe? É uma coisa séria. Tem coisas naturais, as medicações que a gente toma vêm da natureza, certo? A maioria vem da natureza. E aí quando você pega uma coisa ali, alguma coisa que tem uma tinta muito forte, uma medicação ali, uma raizada, um negócio assim, o que você vai sobrecarregar? Seu fígado, e seu fígado já não tá bem por causa da quimioterapia. E falência hepática mata, gente. Então, dica é uma coisa muito séria, sabe? Dê quando você tiver muita certeza. Inclusive, eu penso assim, agora eu vou anotar algumas dicas. Por exemplo, tome bastante água. Isso a gente sabe, água não mata ninguém, não é? Água só faz bem, a menos que seja uma pessoa que sofreu uma cirurgia, que só pode molhar com gotinha, com algodão, sabe? Pessoas que tiram amígdalas, pessoas que fazem algumas cirurgias nessa área que precisam ficar um tempo ali sem tomar muita água. Então, tudo é parcimônia, gente, parcimônia. Dicas, vamos lá. Dicas sérias para você enfrentar os efeitos colaterais do câncer e de um tratamento oncológico. Comunique de imediato ao médico o surgimento de qualquer um desses sintomas. Qualquer um. Para que o tratamento seja iniciado rapidamente. Segunda dica. Tome cuidado ao manipular objetos cortantes ou com ponta. Eu tomo morfina, eu tomo opioide, óbvio que dá um trelelé na cabeça, eu não tenho toda a firmeza que eu tenho no meu braço, e o que eu fiz quando eu fui tentar ajudar minha irmã fazendo um suco verde de maracujá, eu taquei meu dedo que apareceu o osso. Evite cair. Gente, essa dica é muito importante, tá? Caminhe lentamente, sempre se segurando no corrimão de alguma coisa, ao subir e descer escadas, coloque tapetes antiderrapante no chão do banheiro, certifique-se de que não existam cabos ou tapetes que possam fazer com que você tropece. Se precisar, conte com a ajuda de uma bengala por um período, você se sentirá mais seguro. Isso vai muito da ajuda da sua família, porque tem coisas que você não vai conseguir fazer, por exemplo, tirar objetos que estão ali, fazer tal coisa, mas a sua família pode fazer por você, sua melhor amiga pode fazer por você, seu melhor amigo pode fazer por você, diga isso a ele. E aqui tem a dica de se segurar no corrimão, mas nós estamos num período de Covid, então se você for se segurar em corrimão, se certifique-se de que depois que você sair dali,
para descer a escada, subir escada, rampa, passe álcool em gel e não passe a mão no rosto, gente, tá? Ou então vá até um banheiro lavar isso, sua mão com água e sabão, ali seu braço, onde encostou nesses objetos de uso coletivo. Sempre use sapatos ou tênis com sola de borracha. Use luvas se estiver cozinhando, lavando louça ou trabalhando no jardim. Descanse quando se sentir cansado. Não espere ficar fadigado. Isso é óbvio, né, gente? Se você deixar você ficar fadigado, a chance de você desmaiar é muito maior. Então, faça as coisas no seu tempo, sabe? Tudo que você passou, você descobriu que você tem um câncer, você tá fazendo um tratamento pesado, terminou um tratamento pesado, tá aí, pra que ter pressa, né, gente? Pra que na correria mundana? Você tem que tentar se doutrinar a fazer as coisas no limite do seu corpo. É um sarro, gente. Se eu tô andando com a minha irmã, com a minha filha, com a minha mãe, elas vão correndo na minha frente. Meu marido também. Parecem cabritos. E aí o que eu falo? Podem ir, eu não consigo acompanhar. Essa é uma fala minha. Vai subir escada? Pode subir. Eu vou subir ali, degrau por degrau, e vou no limite do meu corpo. Mas essa deles serem cabritos gente, é impressionante. A gente saiu ali do hospital de amor, aí minha irmã e meu cunhado foram. E eu, pode ir, gente, eu vou no meu tempo, tá? Aí eles esperam, sabe? Porque se eu arriscar correr, eu vou cair, bater minha cabeça, piorar as coisas, me machucar, quebrar um braço? Não. Respeite o seu corpo e o seu tempo. Não vá no corpo e no tempo de outras pessoas. Seu corpo é único, é um templo. É o seu templo. Cuide muito bem dele, do que restou dele, do que vai restar dele, do que você tem. Utilize uma bengala, né? Não tenha vergonha, gente, de utilizar bengala, tá? Se você não tá bem equilibrado, bengala é tudo de bom, gente. Não faz mal, não tenha vergonha. De tudo que a gente não deve ter é vergonha. Vergonha de quê e de quem? De quem não enfrentou suas batalhas, de quem não enfrentou suas lutas, de quem não levou furada por você. Vergonha de quê? Do mundo? Jamais. Sinta-se sempre muito, sabe, capaz. Sinta-se sempre muito capaz e com muito orgulho de você. Sinta orgulho do que você é capaz de fazer para permanecer nessa vida. Nessa vida que é um trem correndo e que passa, e aí você embarca quando você vê que dá tempo. Tá? Do contrário, você fica ali esperando, o povo todo vai na frente, você vai lá com bengala ou sem bengala. Se você notar que a sua memória está falhando, solicite que um familiar ou amigo lhe ajude a elaborar um horário para não perder o horário das medicações. Essa dica é para mim, tá? Eu vou contar por quê. E anote sempre qual medicamento deve ser tomado, além de comunicar ao seu médico se ocorrer esse fato de você ficar com a memória muito ruim. Deve comunicar sim, tá, gente? Doutor, minha memória tá péssima, não me lembro dos remédios, não me lembro disso. Ele vai te dar esses conselhos e vai aconselhar o seu familiar. Gente, vejam bem. Eu tenho um problema sério com o horário de tomar remédio. Sério, que eu levo, assim, pesada, sabe, chamada pesada da Camila. Ela fala, mas você, cadê o seu horário? Cadê o seu horário? E ela tem razão. Se você não conseguir comprar um planner para horário, faça lá os quadradinhos. Tá horário isso, tá horário aquilo, tá horário isso, tá horário aquilo. Se você não conseguir fazer isso, peça para o médico que ele faz. Porque eu pedi e o médico foi lá e fez o quadradinho.
tal hora, tal hora, tal hora. Se você tomou tal hora, isso é uma mão na roda. Toda vez que eu viajo, o que eu faço? Perco meu horário. Deixo meu horário, levo meu horário, jogo fora o meu horário. E aí minha cabeça dá branco. E eu não sei que remédio eu tomei, que remédio eu vou tomar. Nossa, gente, eu sou assim. E isso tá ligado lá, sabe? Nos efeitos colaterais que você pode desenvolver, que é a perda da memória. A sua memória nunca mais vai ser a mesma. Acostume-se com isso. Se ela voltar a ser a mesma, minha alegria, minha grata surpresa, minha salva de palmas para você. Mas, tomando a quantidade de medicação que eu tomo, se a minha memória fosse 100%, nossa. Aí eu seria um Jiraiya, né, gente? Eu seria uma ninja. E não são todas as pessoas que têm a paciência com você em relação a isso. Por quê? É muito frequente, gente, eu contar toda uma história de uma coisa lá do passado, contar coisas com requintes de detalhes e no outro dia eu não me lembrar. Aí a pessoa vem falar, não, mas você falou isso. Eu não. Eu falei não. Eu não me lembro. E gravar os vídeos é uma coisa maravilhosa, porque é a minha agenda diária. E você pode fazer, não gravando vídeo se você não tem desenvoltura, você pode fazer a sua agenda diária, porque aí você vai relembrar de coisas. A Camila, ela já sabe. Ela fala assim, mãe, você já tomou teu remédio? Então, se eu já tomei, ela fala, sim. Ela já nem me leva muito a sério coisas e histórias. Ela observa, claro, tá ali, prestando atenção, amorosa, carinhosa, mas ela já sabe que no outro dia eu não vou me lembrar de nada. O Zolpidem, gente, é o número 1 em amnésia. Dos que eu tomo é o número 1. Depois vem a quetiapina. Afeta a memória. O remédio, o tamoxifeno, o anastrozol também afetam a minha memória. Toma anastrozol, passei do tamoxifeno para o anastrozol. A memória continua a mesma coisa. E eu tento exercitar, né, gente? Eu leio. Tudo que é coisa eu tô lendo. É um conselho meu, sabe? Exercite a sua mente, exercite. Se você não conseguir estar ali lendo um livro, se você tem uma hiperatividade, alguma coisa, leia alguma notícia no seu celular, notícias boas, não fake news, né, gente? Leia coisas no seu celular, leia coisas em computador, assista coisas interessantes na TV, filmes legais, sabem, que vão mexer, sabe, com suas emoções, mas não vão te colocar só para baixo. Exercite o hábito da conversa, mas se você não lembrar de nada também no outro dia, vai fazer o quê? Não é? Abrir a boca, enfiar tudo, aquela memória que você não tem, abrir seu cérebro, colocar tudo, não existe isso. Não existe esse tratamento ainda. Mas a gente deve estar sempre atento à memória da gente. Por quê? Porque nós somos pacientes que têm umas porcentagens de possibilidade de desenvolver Alzheimer. Então, a memória a gente sempre deve manter com informações ao médico, informações ao especialista, neurologista, psiquiatra e as pessoas que a gente gosta. Eu já falo que eu tenho amnésia. Minha mãe fica impressionada que eu conto uma coisa à noite quando eu chego lá. No outro dia eu não faço ideia que eu falei aquilo. E é diferente disso daqui, tá, gente? Que eu estudei. Tô gravando vídeo, beleza, isso fixa muito bem na minha cabeça. E se eu esqueço, eu tô sempre revendo por responder vocês, sempre revendo os vídeos. Mas eu sou uma pessoa que ficou com uma memória desmemoriada. Não sinto vergonha disso, como eu disse. Depois de um tempo de muito sofrimento, eu hoje tenho orgulho de onde eu estou, de onde eu cheguei.
e devo sempre muito respeito e minhas, sabe, todo um agradecimento e afeto a muitos de vocês aqui do canal, muitos de vocês inscritos, porque vocês deram um sentido a essa minha agenda diária. Para não esquecer de quem eu sou, não esquecer das pessoas que eu amo, dos assuntos que devem ser compartilhados, espalhados, propagados, para que haja menos sofrimento nesse mundo. Grande beijo no fundo do coração e vamos que vamos!